Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Vamos ao último episódio temático de Halloween, e eu não sei se eu deixei o melhor pro final, mas eu deixei, olha, com certeza, o mais bizarro pro final. Eu vou já avisar que o que eu vou contar aqui, assim como todos os relatos que eu contei, né, nessa fase de Halloween, todos eles são reais. Todos. Esse aqui também é real. Tudo que eu vou contar aconteceu. E por isso eu não vou inventar nada, eu não vou, né... até posso dizer minhas teorias mais pro final. Mas tudo que eu vou contar, tudo que você vai escutar, aconteceu de verdade. Não foi comigo, foi com uma amiga minha do colégio. Isso aconteceu em 2011. Mas eu acredito na história dessa amiga porque eu acompanhei de perto a mudança que ela foi passando. Ela ficou muito diferente com o que aconteceu, né, conforme as coisas aconteciam. Então eu acredito muito nela, apesar de que eu já vou avisando. Eu só acredito porque eu tava ali e eu vi e eu acompanhei muita coisa do que aconteceu. Mas é uma história muito bizarra, tá? Então, se prepara. E se você estiver escutando isso de noite, lamento. Como eu falei, isso aconteceu em 2011, ou seja, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu já tinha passado... Bom, se você acompanha, né, o podcast, você já me viu, né, na minha saga, né, de sofrer bullying e aí precisar ir pra outra turma no turno da noite. O garoto que eu tava enfeitiçando e tal. Tudo isso aconteceu já depois que eu tava no turno da noite, que foi quando eu já tinha, né, me reunido com esse meu amigo. E essa garota estudava na mesma sala que eu e que ele agora, né? Todo mundo ali era wicano. Só que essa menina, ela não era realmente wicana mesmo. Ela não ia pro coven ou coisa do tipo. Mas ela era praticante de bruxaria. Ou seja, ela tomava um caminho meio que solitário, o que não tem problema. E ela estudava por conta própria. Tinha coisas que ela perguntava pra gente, tinha coisas que ela fazia por conta própria. Ou, né, se informava com outras pessoas e por aí vai. Sempre que eu conto essa história pra alguém, eu prefiro mudar o nome das pessoas envolvidas, porque não tô pedindo permissão pra contar e tal, não quero também, né, que alguém enche o saco dessas pessoas depois. Então eu sempre uso o nome Cristal, né, que é um nome que eu não sei se alguém tem esse nome na vida real, mas assim, então eu gosto de usar esse nome. Então eu vou chamar essa minha amiga de Cristal. A Cristal começou a namorar um cara, né, um garoto jovem. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos na época, e ela devia ter uns 18, 19 mais ou menos, e esse cara, esse namorado dela, devia estar lá na faixa de 23 anos, 24 anos, por aí. Ele era mais velho que ela, mas não muito. E quando ela começou a namorar esse cara, nossa, ela de repente ficou muito feliz, extremamente feliz. A gente via, né, que ela brilhava, sabe? Sabe aquela pessoa aqueles filmes, né, que a pessoa começa a namorar e ela chega a ficar radiante. E é assim que a Cristal ficava. A gente estudava, né, no período da noite, então ela passava muitas vezes o dia com ele, indo nos lugares com ele, shopping, né, saindo e tal. Só que aí ela começou a frequentar a casa dele, né? Conforme eles ficando uma relação mais séria, ela passou a frequentar a casa desse cara. Ele também não era wicano, mas ele também estudava sobre magia. Eu acho que ele não tinha nenhuma religião específica. Então ele meio que aprendia um pouquinho de cada, e o que ele gostava ele colocava em uso, né? Do que ele estava aprendendo, do que ele estava lendo nos livros e coisas do tipo. Como eu já falei aqui várias vezes, não tem problema nenhum você estudar por conta própria, não tem problema. Então assim, o que vai acontecer aqui não é, sabe, ai, nossa, mas eles deviam estar com o coven. Não, mas é o que eu falei, quando você tá por conta própria, né, quando você tá seguindo um caminho solitário, é mais fácil de você cometer erros ou de você agir mais por impulso, sem que haja alguém mais experiente te guiando. É importante que tenha alguém te guiando, né? De alguma forma. Até no caminho solitário mesmo, é legal que você peça alguma dica
para alguém mais experiente de vez em quando. A gente não vai saber tudo nem encontrar tudo, né? Tem um monte de livro por aí, tem muita coisa na internet, mas não quer dizer que tudo vai ser eficaz para o que você quer. Na primeira noite que a Cristal dormiu lá, ela disse que tinha acordado de madrugada de um pesadelo que ela não lembrava direito. Eu sei que ela ficou bastante perturbada. Ela não lembrava o que ela sonhou, mas ela sabia que era uma coisa muito estranha e muito assustadora, né? Porque ela ficou muito inquieta depois disso. Só que assim, só ela tinha acordado, né? Então ela sentou na cama, né? O namorado dela dormindo ainda. E mesmo. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é comum que faça muito calor. Isso devia ser mais ou menos em novembro. Então, assim, é um mês que é quente aqui. Mas mesmo tendo feito muito calor, e ela sabia que era pra estar fazendo calor, né? Ela tremia de frio. O quarto tava gelado. Gelado, gelado, gelado. Parecia que tinham ligado um ar-condicionado ali. E aí, como o quarto tava com a porta aberta, né? Ela foi levantar pra poder fechar a porta pra ver se ficava um pouquinho mais quente. Ela pensou que de repente era alguma corrente de ar que tava deixando o quarto mais gelado. E assim que ela se levantou e foi na direção da porta, né? A luz estava apagada, mas ela viu um vulto preto alto no corredor. Mas assim, olhando pra fora do corredor, né? Sabe quando você chega no corredor e olha assim pros dois lados? Não tinha ninguém. E ele morava sozinho na casa. Depois acho que ela voltou a dormir e no dia seguinte, quando ela acordou, ela nem lembrava direito o que tinha acontecido. Passaram um dia, né, normal, assim, tomaram café da manhã e passaram o dia juntos. E depois, cada um foi pra sua casa. Só que toda vez que ela dormia na casa desse namorado, alguma coisa esquisita acontecia. Ela tinha muitos pesadelos. Ela sempre tinha pesadelos quando dormia lá. Sempre. Via vultos, tinha vozes que sussurravam assim, mas ela meio que não entendia. Sabe quando você acorda porque tem alguém falando perto de você? Era tipo isso. Ela ficava ouvindo um vozerio, e aí quando ela acordava não tinha ninguém falando, mas ela tinha certeza de que minutos antes tinha alguém falando no quarto, sabe? E uma dessas noites, ela acordou de madrugada, né, por causa de um pesadelo, e não conseguia mais dormir. Aí ela ficou no celular, né, usando a internet, pesquisando preços de ingresso de cinema, né? Eles estavam marcando de ir pro cinema e tal. Só que aí, mesmo acordada, ela começou a escutar vozes. No começo ela não conseguia entender o que essas vozes diziam. Não dava nem pra saber se era masculina ou feminina. Eu lembro dela contando isso pra mim. Porque como era uma voz meio estranha, né? Tipo, era como se fosse uma conversa, sabe? Tipo, um vozerio mesmo. Ela pensou que a televisão tivesse ficado ligada. E aí, né, claro, ela foi lá na sala pra conferir. Só que quando ela chegou lá, tava tudo escuro. A televisão tava desligada, não tinha nada ali. E aí ela ouviu uma voz que parecia, ela falava que parecia que veio de trás da cabeça dela, falando: "Ele é meu". E no susto ela se virou, né, ficou procurando pra ver se tinha alguém ali, mas não tinha nada. Tava muito escuro. Mas pela janela da sala, né, como a janela tem o vidro da janela, dava pra entrar um pouquinho de iluminação, né, da lua, né, da rua e lá fora e tal. E aí essa luz, sabe quando você vê o contorno de alguém por causa de uma luz fraquinha? Foi assim que ela descreveu quando viu alguém sentado no sofá pequeno, como se fosse uma poltrona, né, na poltrona pequena, bem na frente dela. No impulso, ela apertou o interruptor do lado para acender a luz, mas claro, não tinha nada ali. Ela achou aquilo bem esquisito, porque não era, ela sabia que tinha uma coisa estranha. Então ela voltou pro quarto e foi dormir. O namorado dela tinha sempre um sono muito pesado, então ela achou que não valia a pena ficar acordando ele para falar que ela tinha achado que viu alguém, sabe? Como tava escuro, tava de noite e tava com sono, ela meio que não levou muito a sério o que ela viu ou o que ela ouviu. Foi a partir desse momento que eu e o meu amigo, né, aquele que eu já falei, né, que me ajudou a sair da turma lá por causa do bullying e tal, a gente começou a notar as mudanças na Cristal. Como eu falei, né, ela sempre aparecia sorrindo, cheia de vida, e brincando e conversando. De repente mudou. De um dia para o outro, ela estava extremamente cansada, desanimada. Ela andava assim, séria, sabe? Uma cara meio apática.
Ela se animava quando via o namorado, né, e ficava o tempo inteiro com ele. Mas no colégio, ela não conseguia mais se concentrar nas matérias, ficava com sono o tempo inteiro, porque como ela tinha pesadelos direto toda vez que ela dormia lá na casa dele, ela não descansava. Como a gente, né, achou estranho, né, a gente ficava insistindo o que estava acontecendo e tal, e foi aí que ela começou a contar pra gente tudo o que eu tô contando aqui. Foi nesse momento que ela começou a contar, a dividir com a gente. E a gente começou a ficar muito preocupado, porque estava começando na Wicca e a gente não escutou esse tipo de coisa na vida real, era só em filme. Era bem assustador ver a cara dela daquele jeito, sabe? Quando a pessoa tem olheiras muito fundas, começa a ficar meio seca, sabe? Olha, era horrível, era assustador. É aquela história que eu falei, né? Que você busca alguém com mais conhecimento. Ela buscou pessoas que não tinham mais conhecimento que elas, mas buscou pessoas que tinham outros conhecimentos. A gente associou tudo isso à energia pesada, de repente, sei lá, alguém fazendo algum feitiço, ou enfim, né, quando você vai num lugar, você acaba pegando um pouco daquela energia e vai para outro. Por isso que não é bom você ficar indo muito de bar em bar, depois você chega em casa, né, sem tirar a roupa, sem tirar o tênis, né, e entrando na sua casa, levando aquela energia pesada de boteco. Então, assim, a gente pensou que, né, a gente falou, bom, faz uma limpeza, né, e as coisas devem se resolver. E foi o que ela fez, ela começou a fazer umas orações wiccanas, ela limpou a casa, né, com ervas e incensos, né, não só a casa dela, mas também a casa do namorado, tomou banho de ervas, né, para ver se ajudava, e na mesma hora ela realmente foi se sentindo um pouco mais leve. Naquela noite o namorado dormiu na casa dela, o que ela achou até melhor porque, como ela tinha feito a limpeza, ela não queria dormir na casa dele. Ela achou que as coisas fossem começar a melhorar, mas foi nesse dia, né, nessa noite, que ela acordou de um pesadelo que foi tão forte, tão horrível, que ela acordou gritando de madrugada de um pesadelo que ela falava que tinha mortes e muito sangue. Ela nunca contou pra gente como que era esse pesadelo, ela só falou que foi horrível e que ela não conseguia parar de ver aquela cena quando fechava os olhos. Nesse dia, né, como ela acordou berrando, o namorado dela também acordou e ficou ali com ela, né, tentando ajudar ela a se acalmar. Essa minha amiga, Cristal, morava ela e a mãe dela. A mãe dela, mesmo dormindo no quarto do lado, não acordou. E aí só depois que ela foi se acalmando, né, o namorado foi conversando com ela e tudo, ele saiu, pegou água, né, porque ela começou a sentir o quarto muito gelado de novo. Aí ele saiu, pegou um pouco de água pra ela. Quando ele voltou, assim, quando ele entrou no quarto dela, ela viu um vulto passando atrás dele no corredor. Então assim, né, já não tinha mais como ela negar que tinha alguma coisa errada acontecendo, que tinha uma coisa esquisita. Então ela sentou com ele e contou tudo o que estava acontecendo. Só que enquanto ela contava pro namorado, ele foi ficando branco e muito preocupado, ele foi ficando pálido. Ele saiu da cama e ela falava, né, Lucas, ele saiu da cama e ficou andando de um lado pro outro, parecia maluco, coçando a cabeça e ficava resmungando, que droga, não, por favor, como se estivesse falando só pra ele, sabe? E ela sentada sem entender nada. Aí ele voltou pra cama, tremendo de nervoso, e disse que precisava contar umas coisas pra ela. Ele contou que desde criança ele vê espíritos e que esses espíritos no começo gostavam de proteger ele. Aonde ele fosse, esses espíritos estavam por perto. E ele até gostava, né? Porque eles eram pacíficos. Eles brincavam com ele quando era criança, né? Sorriam pra ele. Então, não era uma coisa assustadora. Mas quando ele entrou na adolescência e começou a namorar, esses espíritos começaram a se mostrar agressivos. Ele sussurrava ameaças e espantava as namoradas dele com pesadelos, com risadas, vozes, gritos, vultos durante a noite. A Cristal sabia, né, que ele não tinha muitos relacionamentos, não tinha tido muitos relacionamentos, mas só naquele momento é que ela começou a entender o motivo. E aí, com medo, né, que alguma coisa acontecesse, ele terminava os namoros e se afastava, ele preferia ficar isolado. E aí, quando ele se isolava, as coisas voltavam ao normal e, né, os espíritos voltavam a ser pacíficos. Quando ele questionava, né, o motivo dessa perseguição, ele escutava risadas pela casa. A Cristal foi a primeira namorada que ele teve, né, com conhecimento de magia, que ele tinha namorado, né, e tal, e aí ele contou
A Cristal foi a primeira namorada que ele teve que tinha esse conhecimento de magia. Então, ao contrário das outras que fugiram, ou por achar muito bizarro, ou achar que era alguma brincadeira idiota, a Cristal decidiu que ficaria do lado dele, e que os dois iam enfrentar isso juntos. Só que essa decisão acabou desencadeando, acho que a fúria desses espíritos. Porque, como parece que os espíritos queriam o namorado dela pra eles não gostaram da ideia dela, né, resolver ficar do lado dele pra poder enfrentar isso. Aí, de novo, no dia seguinte, eles fizeram uma limpeza mais pesada, tanto na casa da Cristal como na casa do namorado dela. Tomaram banho de ervas para se protegerem, fizeram as orações, né, como sempre. E naquela noite, ela ia dormir na casa dele. Então eles ficaram deitados conversando, até que lá de madrugada eles conseguiram dormir um pouco. Mas assim, enquanto eles conversavam, eles escutavam sons fora do quarto, como se fossem passos nos corredores, umas batidas na parede. O namorado tentava, né, deixar ela um pouco mais à vontade, dizendo que isso era normal, que eles tinham feito aquilo com outras namoradas, mas que a ideia era só assustar a Cristal, né, que eles não iam machucar ninguém. E aí, tipo, eles iam só ignorar para ver se os espíritos parassem, né? Só que a Cristal não estava muito confortável com a ideia porque a limpeza deveria ter afastado esses espíritos. Não era para que eles se acalmassem e tal, não, era para a limpeza ter feito efeito. E aí, né, que os sons foram sumindo, é que ela começou a ficar mais com sono e ela conseguiu dormir. Só que quando ela dormiu, ela teve outro pesadelo. E ela acordou assustada, só que quando ela acordou dessa vez, na casa dele, ela viu pela primeira vez um bode branco e cinza, de olhos vermelhos, parado em pé, ou seja, né, nas patas traseiras, na porta do quarto e seguindo para o corredor, em pé. Na mesma hora, ela gritou e acordou o namorado, mas ele não viu nada. Eles olharam a casa toda e não tinha bode nenhum. Não que ela esperasse encontrar o bode andando nas patas traseiras, né? Mas assim, ela se sentiria mais confortável se ele tivesse visto também. Ele disse que devia ter sido um pesadelo porque os espíritos que acompanhavam ele tinham uma forma humana, não era de bode. E que aquilo podia ter sido alguma ilusão que a mente dela causou, influenciada por alguma coisa na cabeça dela. Isso aconteceu no final de semana. Então, na segunda-feira, né, quando a gente voltou para a escola, ela contou para mim e para o meu amigo o que tinha acontecido. E a gente ficou muito preocupado, porque óbvio que a gente nunca tinha escutado uma história desse tipo, né, com bodes de espíritos juntos, né? E a gente não sabia o que fazer. E é claro que a gente acreditou nela porque ela estava muito diferente, muito diferente. Como eu falei, ela foi ficando, parece que estava sugando ela, sugando. Não sei como é que você consegue, como é que eu posso te explicar isso, mas ela tava... Olha, sério, parece que ela tinha emagrecido uns 10 quilos, sabe, em uma semana. E aí o que acontece, né? As orações antes de dormir não estavam ajudando em nada. Limpar a casa, menos ainda. Tomar banho de ervas já não estava deixando ninguém se sentindo mais leve. E pra piorar os pesadelos agora era toda noite. Não era só quando eles dormiam juntos, eram todos os dias. Aí teve uma vez que era de tarde, tava ela e a mãe dela na casa dela mesma, assistindo televisão. E a mãe perguntou, né, pra filha se tava tudo bem, né, se a namorada dela, né, tava tudo em paz e tudo, né, porque ela tava muito magra e cansada. Então, óbvio que a mãe dela ia perceber que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Mas a Cristal respondeu que não, que tava tudo bem, né, porque ela tava com medo de contar as coisas pra mãe e deixar a mãe mais preocupada ainda. Eu não lembro se a mãe dela acreditava em magia ou coisas do tipo, mas a filha contar que estava vendo um bode ou coisa do tipo não era uma coisa que deixaria a mãe, né, confortável. E aí, um tempo depois, a Cristal estava lá mexendo no celular distraída, e a mãe de repente se levantou muito rápido e foi correndo para o corredor, olhando para os lados, pálida. E a Cristal perguntou, né, se estava tudo bem, o que tinha acontecido. E a mãe respondeu: "Olha, eu devo estar ficando maluca. Mas você acredita que eu pensei ter visto um bode passar correndo no corredor?" Olha, eu até me arrepiei, gente, contando isso. Na hora, a Cristal ficou pálida junto da mãe. E, tipo, o medo voltou com tudo, né? Porque até então ela tinha tido essas experiências só na presença do namorado. Ele nem tava ali. Aí ela ligou pro namorado e queria dormir na casa dele, porque ela tava com medo de dormir em casa,
e de repente esse bode aparecer de novo pra ela ou pra mãe dela. Só que ele não ia dormir em casa porque ele tava indo pra casa de uma tia dele. Mas ele falou, não, mas não precisa se preocupar, né? Tipo, você, né, dorme tranquila, né? Não vai acontecer nada, tá tudo certo. E aí, né, e disse que depois ia passar lá. Pra dormir levou bastante tempo, a Cristal já não dormia bem, né, há muito, muito tempo. E de novo, ela acordou de mais um pesadelo. O quarto gelado, a porta aberta, e aí ela ia descer da cama pra fechar a porta. Sabe quando você bota a perna pra fora da cama, né? Quando ela fez isso, ela percebeu pelo canto do olho o bode branco acinzentado de olhos vermelhos parado de pé, observando ela. Tava escuro, mas dava pra ver tudo com muita nitidez. Num piscar de olhos, o quarto estava cheio de bodes. Esses bodes que estavam ali no quarto estavam sabe, normal, não estavam nas duas patas, não. Estavam normal ali tudo, apesar dos olhos, né, serem vermelhos. E ela começou a sentir uma agonia muito grande, um medo muito grande. Porque assim, tem, né, alguns relatos de pessoas que quando elas estão na presença de algum espírito que morreu, né, de uma forma violenta e tal, ele meio que transmite pra ela, né, o sentimento. E aí o médium fala, nossa, eu tô sentindo uma dor aqui, ou tô sentindo uma agonia muito grande, tô sentindo um medo, tô sentindo um desespero. É assim. Só que apesar do medo que ela estava sentindo, ela não conseguia se mexer. Lembra daquela história da paralisia do sono? Ela não estava, né, numa paralisia do sono porque ela estava acordada, mas ela disse que foi como se ela tivesse ficado paralisada. O corpo não respondia, nem conseguia gritar. O bode, né, que estava de pé, começou a andar na sua direção e fazia até aquele som, sabe aquele som de cascos, né, no chão, o piso era de madeira? E sabe aquele som, sabe, de som de casco mesmo, sabe? E aí, conforme ele foi chegando mais perto, ele subiu na cama dela e ela conseguia sentir até o cheiro, um cheiro horrível vindo dele. Ela falava que parecia uma coisa podre, sabe? Uma coisa, ela disse que era como se fosse comida apodrecendo. E uma coisa que eu lembro dela contando é que parecia que ele tinha uma energia tão pesada, que ela falou, Lucas, parecia que eu sabia que ele ia me matar ali. Porque era esquisito, era uma energia de maldade, sabe? Uma energia negativa mesmo. E aí quando ele chegou bem perto dela, ela perguntou, o que você quer de mim? E aí foi como se ele ficou meio que sorrindo e respondeu com uma voz que ela falou que é uma voz demoníaca, não era uma voz humana. E ele falou, eu quero a sua alma. Eu vou levar a sua alma e depois eu vou levar a alma da sua mãe comigo. Olha, gente, eu juro pra vocês. Eu não sei se vocês acreditam no que eu tô contando, mas eu tô todo arrepiado. Dá vontade de chorar quando eu conto essa história. Eu não gosto de falar sobre esse assunto, né? Mas quando eu conto, eu sempre fico muito mexido, porque eu lembro dela contando pra gente. Eu lembro dela chorando. E aí depois disso, ela não lembra o que aconteceu. Ela só lembra de ter acordado no dia seguinte. Aí no começo ela pensou que tinha sido um pesadelo, porque geralmente ela não lembrava dos pesadelos. E aí a primeira coisa que ela pensou foi, nossa, dessa vez eu lembrei do pesadelo que eu tive. Só que o fedor daquela coisa, aquele fedor podre, né, de carniça, sei lá, ainda estava no quarto. E aí, quando ela foi sair da cama, ela viu que por onde o bode tinha andado, o piso, né, que era de madeira, ficou arranhado, como se o casco dele tivesse arranhado o piso, né, enquanto ele andava. E aí sim ela descartou a ideia do pesadelo e ligou pro namorado para contar o que tinha acontecido com ele. Ela não queria terminar com ele, mas estava numa situação que não dava para continuar. E aí ela, né, tava com medo de se tornar uma coisa não só perigosa para ela, mas para a mãe dela. Ela queria terminar com ele, mas ele, né, conversou com ela, pediu para eles ficarem juntos, né? E aí ele pediu para ela ir lá para casa dele. Porque ele queria que ela ficasse ali, porque ele achou que se tivesse realmente um bode, alguma coisa ali atrás dela, não iria atrás da mãe, iria atrás dela. Então era bom que ela ficasse com ele. E ela, nesse ponto, ela já estava muito doente, ela estava muito fraca, ela andava muito... Ela, sabe quando você anda assim, meio que se apoiando, se escorando, né, de tão fraco que você tá? Ela estava assim, ela estava muito pálida, ela não conseguia mais comer, ela sentia medo o tempo inteiro. E o namorado dela deixou ela deitada no sofá,
no sofá da sala e começou a chorar, pedindo, né, para os espíritos deixarem eles em paz, fazendo orações e perguntando o que ele precisava fazer para que todas aquelas coisas parassem. E enquanto ele chorava, a Cristal conseguia sentir uma coisa estranha dentro dela. Parecia que era uma coisa que parecia que ao mesmo tempo tentava entrar e sair dela, né, pela barriga, né, meio que próximo ao umbigo. E aí ela me explicou, né, e eu também já tinha pesquisado sobre isso, que muita gente às vezes pensa que uma possessão acontece pela boca ou pela cabeça da pessoa, que nem os filmes mostram, lembra, né? Tipo Invocação do Mal, que a mulher abre a boca e aí, né, entra um negócio na boca dela e aí ela foi incorporada, né? Ou então alguém é mordido, aí ficou incorporado e tal. Mas assim, muitas vezes na vida real, isso acontece pelo umbigo. Se você for pesquisar agora sobre os chakras que existem no corpo, tem um chakra que é no umbigo. E normalmente é por esse chakra que acontece a possessão. A Cristal, como qualquer wicana, usava, né, um colar de pentagrama e segurou-lhe com força, pedindo proteção. Ela contou que o desespero dela foi tanto que ela começou a pedir socorro e proteção para todas as divindades que ela lembrava o nome, até Jesus, que ela nem sequer acreditava, né, nem faz parte da crença wicana, ela começou a orar. E o namorado dela percebeu que o que estava, né, acontecendo ali, começou a gritar para deixar ela em paz e irem nele, né, para deixar o corpo dela em paz e possuir o corpo dele. E aí ela lembra que aquela sensação foi diminuindo até que ela desmaiou. Aí agora é o seguinte, as coisas ficam um pouquinho incertas, porque a Cristal não quis contar tudo o que aconteceu depois disso. Ela ficou com medo, porque ela veio me falar para mim, né, e pro meu amigo, que depois que ela acordou, algumas horas depois, o namorado disse que tinha conversado com uma sacerdotisa sobre tudo o que tinha acontecido e que ela sugeriu uma espécie de ritual envolvendo uma viagem astral, porque parecia que existia uma espécie de portal aberto que só ele poderia fechar através desse ritual. A viagem astral, né, você entra num estado de transe, né, de meditação muito grande e você consegue viajar pelos lugares e dimensões. Olha, sinceramente, eu nunca soube de uma coisa desse tipo, nem mesmo antes, principalmente, né, porque eu era muito novo na Wicca e tal, mas ainda hoje eu nunca ouvi falar sobre. Na verdade, assim, recentemente, esse ano, conversando com algumas pessoas que entendem de magia, me falaram que realmente isso é possível e que pode ter acontecido isso mesmo. Mas assim, geralmente eu nunca ouvi falar disso. Foi realmente uma situação bem, né, que eu sempre considerei muito esquisita. E assim, é bom falar também que na época não existia o filme Sobrenatural, eu acho que não tinha sido lançado ainda, que eles falam um pouco sobre viagem astral e coisa do tipo. E o filme A Bruxa, com aquele bode sinistro, também nem sonhava em existir. Isso aconteceu em 2011, foi muito tempo antes, né? Porque eu sei que quando a gente fala de bode, eu pelo menos lembro muito, né, do Black Phillip, que é um bode, um personagem do filme A Bruxa. Que inclusive eu recomendo. Tem gente que não gosta, mas eu recomendo. E eu sei que quando eu conto sobre essas histórias, eu sei que tem gente que fala, ela viu no filme tal e tal. Mas é como eu já falei, né? Durante esse mês inteiro, eu citei alguns exemplos de filmes que, por mais que sejam ficção, traziam coisas que na vida real também acontecia. E eu acredito na Cristal, porque, gente, depois de tudo que eu contei aqui, eu via como ela estava se sentindo, como é que ela estava mudando. Você acha que eu vou duvidar dela? E aí, alguns dias depois, esse tal ritual foi feito, e aí as coisas começaram a melhorar. Não havia mais vultos, não tinha mais bodes, não tinha mais energia pesada em lugar nenhum, só que eu nunca soube 100% o que de fato aconteceu, nem os motivos. Tudo que a Cristal me contou foi que o namorado dela tinha uma certa importância para esses espíritos, né? Acho que por uma coisa de vida passada, alguma coisa assim, e que só ele conseguia fechar esse portal através de uma viagem astral. Ela disse que existe um nome para o que ele era, né? Para essa coisa que ele era. Não é uma coisa, né? Não é uma criatura. É como se fosse um cargo, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Mas que tinha medo de me contar, porque como ela não conseguia engolir direito essa explicação, ela tinha medo que o que esses espíritos, o que esses demônios eram, pudessem chegar até mim. Lembra daquela história de que se você fala muito uma coisa, aquilo pode ir atrás de você? Tem algumas histórias que falam sobre isso. E eu acho que era isso que ela tinha medo. Bom, ainda bem que eu avisei no começo, que eu falei, né, que era um relato muito bizarro. Eu não sei até que ponto eu acredito,
mas ressaltando de novo que eu acompanhei a mudança não só de humor, mas da saúde da Cristal. E por causa dessas coisas, né, com ela, né, com a própria mãe, que também viu o bode. Então, sabe, não tinha por que eu duvidar disso. Porque a mãe dela nem sonhava com essas coisas de magia. Eu acho que ele nem sabia que a filha estudava magia. Então, a mãe não ia inventar esse tipo de coisa. Ela não ia inventar isso sobre a mãe. E assim, eu não sei quais são as explicações. Não sei se esse cara tinha alguma, sei lá, alguma maldição. Não sei qual era a explicação, né, a ligação que ele tinha com esses espíritos. Se esse bode, se eram espíritos mesmo, se eram demônios, porque o bode pra mim é um sinal demoníaco, né? O cheiro de podre, o lugar gelado, pra mim são tudo sinais demoníacos. A própria sensação de possessão que ela começou a sentir, pra mim são coisas demoníacas. E assim, infelizmente, eu não sei se algum dia eu vou ter alguma resposta pra isso, porque eu e a Cristal não nos falamos mais. Ela largou a Wicca um pouco depois disso. Hoje ela é evangélica, a gente tem opiniões muito diferentes. Ela é bolsominion, então assim, né? É bom se afastar. É melhor a gente ter um demônio tentando entrar no seu corpo do que um bolsominion querendo se meter na sua vida. Essa é a lição de hoje. Mas assim, né, caso você esteja curioso, né, ela não mexe mais com magia, ela tá lá, né, feliz na religião dela, ela continua afirmando que foi tudo real, e ela hoje é casada com esse mesmo cara, e eles têm 2 filhos e os 2 são muito felizes. Ele não vê mais espíritos. E aí, o que você acha? O que você achou desse relato? Olha, não sei se você acredita em tudo, mas que é bizarro é. Se a gente for deixar um pouquinho o nosso lado mais cético de lado e pensar, caraca, será que isso realmente aconteceu? Eu acho que a gente dá brecha pra ficar um pouquinho, né, cagado de medo, né? A cada vez que a gente vê um bode, alguma coisa do tipo. Mas é um negócio que mexeu muito comigo, gente. É o que eu falei, até hoje eu tô gravando isso aqui, né? E eu fui gravando aos pouquinhos porque dá vontade de chorar, me dá uma aflição, sabe? Eu lembro de tudo que aconteceu, ela contando pra gente, ela chegando chorando no colégio, então enfim, eu não duvido de nada. Como eu já falei, quem estuda magia, né, quem começa a ler sobre ocultismo e tudo, começa a ter contato com outras pessoas e ver, né, relatos delas, então a gente percebe que tem muita coisa bizarra nesse mundo que a gente às vezes acha que é tudo ficção, mas não é. Então é isso, me conta o que você achou, se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, quais são suas teorias, me conta que eu vou adorar saber. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.